Eu particularmente estou impressionado como os bolsonaristas estão desesperados, principalmente o Eduardo Bananinha, que é o mais bananoide de todos, porque eles começaram a atacar a Janja, a esposa do Lula, porque ela estava lá curtindo o carnaval, enquanto o Lula viajou para São Paulo para cuidar das pessoas que foram afetadas pelas chuvas no litoral paulista, diferentemente de Bolsonaro que ficava andando de jet ski. Mas como eles estão desesperados com essa comparação natural entre o Lula e o Bolsonaro, eles começaram a atacar a Janja para falar que ela tinha ou que ela é insensível porque ela ficou lá curtindo o carnaval enquanto as pessoas estavam passando por dificuldades no litoral de São Paulo. Na sua opinião, isso só mostra um desespero por parte dos bolsonaristas? Você acha que foi um erro deles? E no caso da Janja, ela tem que se preservar mais? Deixa o seu like se você acha Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira e todos esses bolsonaristas uns lorpas e claro, se inscreva no canal. Esse ataque à Janja partiu claro do Eduardo Bananinha, que é o mais bananinha de todos os bolsonaristas. Ele que começou a puxar, a encabeçar essa turba de bananoides bolsonaristas. Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, que agora tá com tretinha com o Bolsonaro. Ela é vista como uma traidora do bolsonarismo, melhor dizendo. Você já sabe dessa história, link aqui no card. Mas eles começaram a fazer esses ataques à Janja para tentar contrastar com o Bolsonaro. Porque depois que as chuvas começaram a provocar todo o desastre natural e político no litoral de São Paulo, porque houve uma pouca mobilização do poder público ao longo de todos esses anos. Não estou dizendo que se o poder público tivesse atuado, a tragédia teria sido evitada, mas teria sido amenizada. Quando começou a chover, o Lula, e a tragédia acabou ocorrendo, o Lula deixou o seu feriado na Bahia e foi para São Paulo. Só que a Janja ficou. E ao ficar na Bahia, a Janja deixou ser filmada curtindo o carnaval. E aí os bolsonaristas começaram a fazer um ataque coordenado à primeira-dama dizendo que ela era insensível e coisas do tipo porque as pessoas estavam perdendo suas vidas em São Paulo e a Janja estava curtindo o carnaval na Bahia. Óbvio, para tentar evitar um pouco os danos à imagem do Bolsonaro, porque a comparação com o Bolsonaro ela tem sido uma comparação óbvia. O Bolsonaro ficou em Santa Catarina andando de jet ski enquanto as pessoas estavam perdendo suas vidas na Bahia por conta das enchentes. O Bolsonaro não foi à Bahia porque o governador era o Rui Costa, do PT. Então eles começaram a fazer essas comparações da Janja com o Bolsonaro. E o PT, a Janja e o Lula fizeram muito bem ao não reagir, porque não tem que reagir mesmo. A Janja não precisa reagir aos ataques bolsonaristas, porque se ela fizer isso, ela acaba demonstrando que esse tipo de situação a afeta. E a Janja vai ser muito usada como escada para Michele Bolsonaro, que vai iniciar ativamente a sua agenda política muito em breve. Vamos comentar também aqui no canal esse início da agenda da Michele, então ative as notificações, clique no sininho e se inscreva. E claro que vão fazer comparações, ora, olha só o que a Janja faz, olha o que a Michele fazia, a Michele é muito melhor e coisas do tipo. Eles vão fazer isso, então cabe muito bem, faz muito bem que Janja, PT não caiam nessas provocações. E continuem essas comparações com o Bolsonaro, óbvio, porque são comparações naturais. O Bolsonaro estava andando de jet ski, o Lula saiu de onde estava, foi se encontrar com o Tarcísio, foi se encontrar, que é o governador de São Paulo, foi se encontrar com o Felipe Augusto, que é o prefeito de São Sebastião, e a atitude do Lula e a atitude do Tarcísio não tem críticas na imprensa. Eles não foram criticados em nenhum momento. Agora o Tarcísio está sendo atacado pelos bolsonaristas porque ele está tendo uma postura republicana. Como você sabe, link aqui no card, ele até contrariou o próprio Eduardo Bolsonaro, ele sobrevoou as áreas afetadas pela chuva junto com a Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente, e eles estão discutindo os impactos climáticos nas chuvas em São Paulo. Claro, porque o Tarcísio precisa se planejar. E os bolsonaristas, eles acreditam que que o mundo não está passando por mudanças no clima. Eles são bozoístas mesmo, pessoal. O que é o bozoísta? É o palhaço, né? Não são mais bolsonaristas, porque eles fazem muita palhaçada, igual esse avião, helicóptero que está sobrevoando, e o microfone, como ele é muito potente, deve estar pegando todo esse áudio por fora. Só que na minha opinião, na minha humilde opinião, é um erro dos bolsonaristas, essa busca por contraste que eles estão tentando fazer. Eles estão entrando aí numa régua de medição de insensibilidade entre a primeira-dama, que nem cargo político tem, com o Bolsonaro, que era presidente. Isso é uma grande tolice e não vai ter efeito nenhum, pessoal. Porque o problema do Bolsonaro em 2022 não era somente a sensibilidade, isso vai para muito além, mas muito além mesmo de uma falta de sensibilidade. O Bolsonaro, ele cortou dinheiro do combate a enchente e deslizamento.
O orçamento foi afetado em mais de 90%. O orçamento da União para esse tipo de situação, de enfrentamento, de projetos, era de 54 milhões de reais. Com o corte do Bolsonaro foi para um pouco menos de 3 milhões. 3 milhões para você conseguir fazer projetos de proteção para 5% da população brasileira que vive no litoral nacional. Então não é uma questão de sensibilidade do Bolsonaro, ele cortou o orçamento. Então essa é uma comparação que é simplesmente sem efeito, incabível e muito, mas muito forçada. Tanto é que, na minha opinião, quem tentou melhor defender o Bolsonaro foi o Carluccio, que falou o seguinte: não, vocês estão falando que o Bolsonaro ele é insensível, ele não participava, não fazia nada, mas nós temos vídeos aqui mostrando que o Bolsonaro, que o papai participou, foi lá, demonstrava o seu apreço. Aí depois veio o Flávio também chilicar, mostrar, fazer comparação do dinheiro que o Lula enviou pro litoral de São Paulo com o dinheiro que a Cláudia Raia captou via Lei Rouanet. Uma palhaçada só, porque se você quiser pegar o orçamento que o Lula destinou para combate a essas situações após a PEC da transição é de 156 milhões, ou seja, é o triplo do que o Bolsonaro fez. Você sabe, eu já fiz todos os meus comentários sobre essa palhaçada do clã Bolsonaro, link aqui no card. Então ficou feio para os bolsonaristas mostrarem que eles são, de fato, bozoístas. Na sua opinião, essa estratégia é um erro ou não dos bolsonaristas? Coloca nos comentários e se inscreva no canal imediatamente. E o pior, que eu vejo como um erro político também dos bolsonaristas. Porque eles não estão percebendo que Bolsonaro passou, Bolsonaro já era, Bolsonaro os abandonou. Eles não perceberam isso? O Bolsonaro, ele só quer os seus aliados para defendê-lo. Mas não defendê-lo politicamente, mas para defendê-lo juridicamente. O Bolsonaro largou a política, ele só faz autodefesa. Todos os discursos do Bolsonaro são discursos nessa linha. Até recentemente ele falou que na época que ele era presidente tinha tanto problema, aquela cadeira era tão maldita que ele nem lembrava que ele tinha esposa. Talvez o fato dele não lembrar que tinha esposa fazia a Michelle não lembrar que ele tivesse marido. E as outras esposas também, por isso que ele leva tanto chifre. Solucionamos o mistério. Mas ele abandonou. Então não adianta esses bolsonaristas quererem entrar em pautas de defesa de Bolsonaro, porque Bolsonaro já é passado. Ele não mobiliza politicamente mais ninguém. Traz voto, mas não traz vitória. Então assim, são vários pontos que eu vejo aí de erro nessa estratégia dos bolsonaristas em tentar defender Bolsonaro. Algo, na minha opinião, inócuo. Mas tem um ponto para Janja. A Janja precisa começar a ficar alerta com esse tipo de crítica que ela vai sofrer. Porque a Janja, ela quer participar ativamente da agenda do Lula. Ótimo, legal, ela quer remodelar o papel da primeira-dama. Participou de reuniões ministeriais, participou da escolha dos ministros, foi para os Estados Unidos um encontro junto com o Joe Biden e tem participado também das ações do Lula. Ótimo, legal. Isso tem um lado positivo e também tem um lado negativo. O lado positivo é o destaque que ela tem. O lado negativo é justamente esse escrutínio popular. E da oposição também. Ela é alvo agora de ataques. A Michelle também era, agora a Janja também vai ser. Se ela não quiser ser alvo, ou ela adota uma postura mais discreta, o que não parece o perfil da Janja, porque ela era militante do PT, ela tem um perfil de militância, então ela vai ter que se preservar para evitar dar margem para esse tipo de ataque, porque ela vai ser usada como escada para Michelle Bolsonaro. Então ela tem que ficar esperta com relação a essa situação. Evitar esse tipo de deslize para não sofrer esses ataques que poderão privilegiar Michelle Bolsonaro mais na frente.